Orientação de Luiz de Matos, fundador e codificador do racionalismo cristão. Certos estados de alma têm sua razão de ser. Quando a angústia ou a tristeza se apoderam de uma pessoa, muitas vezes sem qualquer razão aparente, essa forma sutil e branda de desequilíbrio psíquico revela, contudo, seu fundo real, que é o acabrunhamento do espírito, a tão conhecida depressão. E como levantar o ânimo desse espírito atormentado, se não há como observá-lo por ser imaterial? Muitos indivíduos custam a aceitar esses casos como sendo uma modalidade de perturbação psíquica. Sendo assim, só eles próprios podem reagir a esse estado de abatimento moral. Se todos estudassem a vida fora da matéria física, muitos estados a menos de desequilíbrio psíquico, tanto periódicos como permanentes, seriam melhor compreendidos, porque a maioria das pessoas desconhece a influência da má assistência de espíritos do astral inferior que não conseguem ver nem apalpar, mas que existem. O ser humano é um espírito e por isso pode se ressentir dos ambientes psiquicamente conturbados e sofrer as consequências, às vezes, imprevisíveis do que ocorre em volta de si. Caso não tenha energia anímica suficiente para enfrentar esse contexto desfavorável, sente-se fracassado e infeliz. Há indivíduos para os quais tudo poderia ser mais fácil, mas que tornam as coisas difíceis em razão do temperamento, do modo particular de ver e sentir os fatos da vida, do uso inadequado do livre-arbítrio. Temperamento fraco contraria o que é racional, conduz ao desgaste psíquico. Ninguém pode forçar uma pessoa a modificar seu temperamento, mas orientar, fazendo-lhe sentir a necessidade de imprimir na alma um novo modo de vida, porque é possível educar o espírito, mesmo depois de o corpo físico atingir a fase adulta. Quem é voluntarioso, irascível, indeciso ou indiferente deve reeducar a personalidade, porque só assim encontrará paz de espírito. O temperamental torna difícil a convivência diária, porque não sabe contemporizar. Vivencia apenas o eu egoísta. Os seres humanos possuem um eu que existe escondido no fundo da alma. Esse eu, que todos defendem, externa-se pela boa vontade ou de forma intempestiva. O eu inoportuno é prejudicial, enquanto o eu conveniente é salutar ao espírito. Logo, a reeducação da vontade, o domínio do temperamento é uma necessidade. Há indivíduos que sofrem, e muito, por culpa do seu temperamento, porque veem tudo de forma difícil, porque tudo dramatizam e dramatizar a vida é contraproducente. As pessoas que avolumam erros no corpo fluídico são infelizes. Por isso, é preciso amenizar as agruras da vida, sabendo contemporizá-las por meio do raciocínio calmo e lúcido. O que não tem remédio, remediado está, diz conhecido provérbio. Assim, é aceitar as coisas como elas se apresentam. Esse é o dever da pessoa esclarecida pelos princípios racionalistas cristãos. Ser feliz ou infeliz depende da própria pessoa, pois ela é capaz de conquistar a felicidade ou se deixar envolver pelo infortúnio, quando dá um pontapé no que poderia trazer bom êxito na vida. São fatos que se observam no dia a dia, são casos que devem ser analisados pelos estudiosos da espiritualidade. O racionalismo cristão ensina aos seres humanos como resolver os problemas da existência. Uma das finalidades das casas racionalistas cristãs é o esclarecimento espiritual, porque a pessoa esclarecida está apta a enfrentar o viver terreno. Não adianta reclamar da vida. Não adianta ver os defeitos dos outros sem olhar os próprios. Adianta, sim, dar o desconto que deve ser dado a certas pessoas e às coisas que fazem.
pois cada uma tem o seu grau de desenvolvimento espiritual. Ao desprezarem o mal feito delas, livram-se do que possa perturbar o próprio espírito. Sempre dizemos que a pessoa que não sabe enfrentar a luta pela vida, que traz ganhos espirituais, é uma eterna infeliz. Nada do que venha a possuir de natureza material lhe trará alegria, pois ainda não encontrou o caminho da espiritualidade. Queremos que todos compreendam a vida no seu aspecto amplo e construtivo, que aceitem o que ela tem de bom e desprezem o que tem de ruim. Luís de Matos.